Imagine um mundo onde cidades inteiras desaparecem sob bombardeios, milhões de pessoas são enviadas para os campos de batalha e o destino de países inteiros muda em questão de meses. Parece cenário de filme, mas aconteceu de verdade. Entre 1939 e 1945, a humanidade viveu o conflito mais devastador de sua história, a Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 países foram envolvidos direta ou indiretamente. Dezenas de milhões de pessoas morreram e o mundo saiu completamente diferente daquele que existia antes da guerra. Mas como um conflito dessa magnitude começou? Como ele se espalhou tão rapidamente? E por que suas consequências ainda influenciam a política, a economia e as relações internacionais até hoje? Nos próximos minutos, você vai entender a Segunda Guerra Mundial de forma clara, objetiva e sem complicações. Embora a guerra tenha começado oficialmente em 1939, suas origens remontam ao final da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, acordo que impôs duras punições à Alemanha. O país perdeu territórios, teve suas forças armadas limitadas e foi obrigado a pagar enormes indenizações aos vencedores. Para muitos alemães, aquilo foi visto como uma humilhação nacional. Nas décadas seguintes, a Alemanha enfrentou crises econômicas profundas. O desemprego cresceu, a inflação disparou e a população passou a desconfiar das instituições políticas. Foi nesse ambiente de instabilidade que Adolf Hitler e o Partido Nazista ganharam espaço. Hitler prometia recuperar a economia, restaurar o orgulho nacional e tornar a Alemanha uma potência novamente. Depois de assumir o poder em 1933, Hitler começou a expandir sua influência pela Europa. Aos poucos, o regime nazista ignorou acordos internacionais, fortaleceu suas forças armadas e passou a anexar territórios vizinhos. As grandes potências europeias tentaram evitar um novo conflito através de negociações, mas a estratégia fracassou. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Nos primeiros anos do conflito, a Alemanha parecia praticamente imbatível. Utilizando uma estratégia militar conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, os alemães combinavam ataques aéreos, tanques e infantaria em operações extremamente rápidas. Em pouco tempo, conquistaram a Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. A queda da França em 1940 chocou o mundo. Uma das maiores potências militares da Europa havia sido derrotada em poucas semanas. Enquanto isso, o Reino Unido resistia praticamente sozinho no continente europeu, mas a guerra estava longe de atingir seu auge. Em 1941, Hitler tomou uma das decisões mais importantes e controversas de todo o conflito: invadir a União Soviética. A operação começou com enorme sucesso. Milhões de soldados alemães avançaram rapidamente pelo território soviético. No entanto, a vastidão do país, a resistência das tropas soviéticas e o rigoroso inverno russo transformaram a campanha em um pesadelo. Ao mesmo tempo, outro acontecimento mudaria completamente os rumos da guerra. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. O objetivo era enfraquecer a capacidade militar dos Estados Unidos no Pacífico. O ataque causou enorme impacto na opinião pública americana. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Pouco depois, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. A partir daquele momento, o conflito assumiu dimensões verdadeiramente globais. Com a entrada da maior potência industrial do planeta na guerra, o equilíbrio começou a mudar.
Enquanto os Estados Unidos produziam navios, aviões, tanques e armamentos em ritmo impressionante, a União Soviética resistia no leste europeu. Um dos momentos decisivos ocorreu na Batalha de Stalingrado. Durante meses, alemães e soviéticos travaram uma luta brutal pelo controle da cidade. Quando a batalha terminou, a Alemanha sofreu uma derrota devastadora. Muitos historiadores consideram esse o momento em que a maré da guerra começou a virar. A partir daí, os alemães passaram a recuar em diversas frentes. No oeste, os aliados planejavam uma grande invasão para libertar a Europa, ocupada pelos nazistas. Essa operação aconteceu em 6 de junho de 1944 e ficou conhecida como Dia D. Mais de 150 mil soldados desembarcaram nas praias da Normandia, na França, em uma das maiores operações militares já realizadas. O sucesso da invasão abriu caminho para a libertação de vários países europeus. Enquanto os aliados avançavam pelo oeste e os soviéticos pelo leste, o cerco à Alemanha se fechava. Em abril de 1945, tropas soviéticas chegaram a Berlim. A capital alemã estava em ruínas. Poucos dias depois, Adolf Hitler morreu em um bunker subterrâneo. Sem condições de continuar lutando, a Alemanha se rendeu oficialmente em maio de 1945. Na Europa, a guerra havia terminado. No Pacífico, porém, o Japão continuava resistindo. As batalhas contra os japoneses mostravam que uma invasão ao território principal poderia custar centenas de milhares de vidas. Diante desse cenário, os Estados Unidos decidiram utilizar uma nova arma desenvolvida em segredo durante a guerra: a bomba atômica. Em agosto de 1945, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por explosões nucleares. A destruição foi sem precedentes. Centenas de milhares de pessoas morreram imediatamente ou em decorrência dos efeitos da radiação. Dias depois, o Japão anunciou sua rendição. A Segunda Guerra Mundial finalmente chegava ao fim, mas os números deixados pelo conflito impressionam até hoje. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas tenham morrido. Cidades foram destruídas, economias inteiras entraram em colapso e milhões de famílias foram afetadas para sempre. Além dos combates, o mundo também descobriu a dimensão dos crimes cometidos pelo regime nazista. O Holocausto resultou no assassinato sistemático de aproximadamente 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas perseguidas por razões étnicas, políticas, religiosas ou sociais. O choque causado por essas revelações levou a comunidade internacional a repensar completamente a forma como os países se relacionavam. A Segunda Guerra Mundial foi muito mais do que uma disputa entre exércitos. Ela redefiniu o equilíbrio de poder global, acelerou avanços tecnológicos, influenciou a criação de organizações internacionais e moldou o mundo em que vivemos atualmente. Foi desse conflito que surgiram instituições como a Organização das Nações Unidas, criada para promover a cooperação entre os países e reduzir o risco de novas guerras globais. Também foi após a guerra que Estados Unidos e União Soviética emergiram como superpotências, dando início à Guerra Fria. Mais de 8 décadas depois, a Segunda Guerra Mundial continua sendo estudada não apenas pelo tamanho da destruição que causou, mas pelas lições que deixou. Ela mostrou como crises econômicas, extremismo político, nacionalismo radical e intolerância podem desencadear consequências capazes de afetar o planeta inteiro. Entender a Segunda Guerra Mundial não é apenas conhecer o passado, é compreender como muitos dos desafios, alianças e conflitos do presente foram construídos. E talvez essa seja a principal razão pela qual essa história continua tão relevante até hoje.